Olá, está começando Pare e Reflita, mais um devocional para a sua vida. No livro de Juízes, capítulo 13, verso de número 8, diz assim: Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. O nosso tema de hoje é a criação dos nossos filhos. Considero esse tema de extrema importância nos nossos dias. Vivemos em um mundo onde a verdade foi relativizada e os valores foram degradados, e o conceito de família tradicional parece ser uma ideia obsoleta. Diante desse cenário, criar nossos filhos à luz da verdade de Deus se tornou um desafio ainda maior. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa obra tão difícil e, ao mesmo tempo, tão incrível. Esse assunto de criação de filhos é algo tão importante que no livro de Malaquias diz que um sinal do final dos tempos seria o coração dos pais se converterem aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais. Ou seja, uma restauração familiar precede o fim desta era. Agora eu gostaria de, junto com você, analisar 3 passos práticos na criação dos nossos filhos. E o primeiro passo seria a proteção. E não somente proteger fisicamente, mas proteger o coração dos nossos filhos. O livro de Provérbios, no capítulo 4, diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Portanto, precisamos zelar pelo coração dos nossos filhos, protegê-los de mentiras, sofismas e ideologias que não estão de acordo com as verdades de Deus. Se existe um legado que eu anseio deixar para os meus filhos, esse legado é de amor e zelo pelo Senhor Jesus. E o segundo passo prático é o exemplo. Precisamos ensinar nossos filhos mais do que com palavras, mas com o nosso comportamento. A primeira carta de João, capítulo de número 3, verso de número 18, vai dizer assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Aquele velho ditado que as ações falam mais do que palavras é uma grande verdade. Eu tenho um filho de 3 anos em casa, o Benjamin, e eu percebo que ele está muito atento ao meu comportamento. Ele imita tudo que eu faço. Fica claro que as minhas ações têm um efeito pedagógico muito maior do que as minhas palavras na vida do meu filho. Portanto, precisamos pedir ao Espírito Santo que gere em nós um testemunho de santidade para sermos um exemplo para os nossos filhos. E o terceiro passo, a oração. Nós, pais, somos os maiores responsáveis pela vida espiritual de nossos filhos. E uma vida de oração vai trazer experiências com Deus, um relacionamento, uma interação com a pessoa do Espírito Santo. Os nossos filhos precisam ver nós, a nossa vida, o nosso dia a dia, joelhos da oração. Eles precisam ver nossas lágrimas de amor pelo Deus que nós amamos. Eu costumo falar com a minha esposa que eu desejo muito que os meus filhos tenham as suas primeiras experiências com Deus através da minha vida e através da vida dela. Acredito que nossos filhos vão entender o que é um relacionamento com Deus, vendo seus pais se relacionarem com o próprio Deus. Portanto, nós, pais, temos que ter uma vida saudável com Deus, um relacionamento firme e contínuo com Jesus, para que isso tenha um reflexo positivo na vida dos nossos filhos. Agora, pare e reflita. Você, pai e mãe que está me ouvindo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você deseja que seu filho ou sua filha seja um homem ou uma mulher de Deus na mesma intensidade que você deseja que ele seja um profissional de sucesso? Se a sua resposta é sim, agora faça uma análise. O que você tem feito pela vida dos seus filhos para que de fato eles sejam homens de Deus? Ou quão intencional você é na vida do seu filho para o cumprimento do propósito de Deus na vida dele? Vamos orar? Na verdade, vamos clamar a Deus, pedindo para que Ele faça de nós, pais comprometidos,
com a vida espiritual dos nossos filhos. Pai, no dia de hoje, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor nos instrua como pais. O Senhor nos deu o privilégio de criar os nossos filhos. Na verdade, isso é algo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, criar os nossos filhos segundo os Teus valores. Nos ajuda, Espírito Santo, a todos os dias dar bom exemplo aos nossos filhos. Ensiná-los com palavras, mas ensiná-los também com o comportamento. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor gere em nós o caráter e a vida de Jesus, para que nós possamos gerar nos nossos filhos a mesma qualidade e o caráter do Deus que habita em nós. Nós pedimos, Jesus, nessa hora, nos auxilia na criação dos nossos filhos. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Querido, você tenha um dia na presença do Senhor.